Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e também fazer uma homenagem, né, a esse mês Outubro Rosa. Então, foi um mês que a gente escolheu também para contar um pouco mais da nossa história, daquilo que a gente já viveu, já passou na nossa vida e tentar te encorajar, né, te fortalecer para você que está passando por uma dificuldade, para você que está passando por um câncer. Nós vamos contar um pouquinho da nossa história aqui. Para quem não sabe, eu já tive câncer e eu nunca tinha falado sobre isso nos vídeos ainda. Não é porque eu tenho nenhum problema para falar disso, mas pelo contrário, eu já ajudei várias noivas que estão passando por isso, já pude acompanhar o tratamento inteiro e para mim é uma alegria saber que tudo que eu passei não foi em vão, né? Tem algum motivo. E eu sempre falo, né, nos eventos, quando perguntam como que o blog surgiu, e a pura verdade que o Bear surgiu quando eu percebi que o amor curava. E se não fosse o amor do Henrique, o amor de Deus, o amor, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Eu tinha acabado de ser contratada numa grande empresa, numa multinacional. Eu estava indo para o último período da minha faculdade. A gente formou em engenharia eletrônica e de telecomunicação. E aí no exame admissional deu uma alteração no meu colesterol e na tireoide. Na época, a médica, ela falou que para ela, quando ela formou, não significava nada. Mas como já tinha 15 anos que ela tinha formado, valia a pena eu dar uma procurada, ir num endocrinologista e ver se aquilo significava alguma coisa. E como eu tinha muita alergia, né? Teve uma época que eu tinha muita alergia, e graças a Deus é outra coisa que eu fui curada, já tem 7 anos que eu não tenho nenhuma alergia. Mas na época, né, eu fui no endocrinologista, eu relatei esses casos para ele, e aí ele desconfiou de uma doença autoimune e me recomendou ir numa ginecologista, porque eu podia ter problema para engravidar e tudo. E aí eu fui nessa ginecologista, que é da minha mãe, da minha avó, da família toda. E aí chegando lá, eu lembro que eu deitei na maca e fiz uma oração. Ó Deus, faça com que o que eu tiver de problema seja descoberto logo, porque eu tô indo de um médico, tô indo para outro, né? E assim, o corpo já estava dando sinais que tinha alguma coisa errada. Então eu queria que fosse descoberto logo para ser tratado o mais rápido possível. E então, quando eu fiz essa oração, eu terminei, ela falou: Marcelo, eu encontrei um carocinho na sua mama direita. Não deve ser nada, porque você tem 22 anos, e também a característica, que era muito redondinho. Ela falou que não devia ser nada, mas que a gente ia fazer uma mamografia, ultrassom, e investigar para ter certeza. Ela até falou que eu podia ficar tranquila, no próximo mês, quando eu ficasse menstruada, eu podia marcar, ia ser menos doloroso. Mas eu fiquei, algo em mim me falou que eu precisava olhar isso tudo logo. Então, e naquela hora, assim, eu acho que Deus já foi me preparando, que tinha alguma coisa aí que eu ia ter que enfrentar. Então, eu liguei, marquei a mamografia, consegui rápido. Eu acho que eu até dei uma choradinha falando que eu era nova e tinha descoberto um nódulo. E aí eu lembro que eu fui, fiz a mamografia, ultrassom, ninguém falou nada comigo. Peguei o resultado, porque a gente pega na hora, né, no laboratório que eu fiz. E aí ele foi me buscar. E aí a gente entrou no carro, eu olhei, abri o exame, BIRAD 5. Só que pra mim não fazia o menor sentido, né? BIRAD 5, eu não sabia o que significava. E aí quando a gente estava chegando em casa, quase chegando, a minha ginecologista me ligou e falou: Marcelo, já recebi o seu resultado, os médicos já tinham enviado para ela do laboratório. E aí ela falou assim: eu preciso te ver ainda hoje, não importa o horário, eu vou ficar aqui no consultório te esperando. Naquela hora, meu coração gelou, eu já sabia que tinha alguma coisa. Então, quando eu digitei no Google lá, BIRAD 5, cheguei em casa, aí, de repente, porque o BIRAD é uma classificação, né, que vai de 0 a 5 e indica a chance de câncer de mama. Então, BIRAD 5 apareceu 95% de chance de câncer de mama. Então, naquela hora, eu lembro que eu fiquei, assim, em choque, mas ao mesmo tempo eu senti uma força sobrenatural vindo sobre mim e falando assim: Marcela, agora você vai ter que ser forte, porque você vai enfrentar uma coisa que provavelmente você não vai entender agora, mas no futuro você vai entender. Então eu lembro que eu respirei, fiquei forte, claro que eu fiquei triste,
mas ainda estava muito incerto, não sabia tudo que eu ia ter que fazer, se eu ia ter que fazer químio, será que meu cabelo vai cair? Era tanta coisa. A gente não sabia nada do que viria, né? Da forma que seria o tratamento. A gente não sabia. Aí a gente correu pra médica, chegou lá, ela ficou falando que eu era muito azarada, porque é muito raro o câncer de mama na cidade, no Brasil e no mundo. E então, quando ela falou que a gente ia ter que começar a fazer o tratamento rápido, mas claro que a gente ia ter que ter certeza, porque às vezes o exame podia dar errado. Mas quando ela falou, não, a gente vai fazer uma biópsia para ter certeza, eu já tinha certeza. Assim, eu já sabia que alguma coisa aí tinha, que Deus queria trabalhar em mim e mais pra frente ia ser uma coisa boa. Então, assim, eu não trabalhei com essa possibilidade de que não seria. Então, aí eu comecei a pesquisar, sabia que se na biópsia saísse sangue é porque era cancerígeno mesmo. E aí eu dei muita sorte, porque é difícil marcar um mastologista em tão pouco tempo. E ela tinha um amigo que ele é um médico maravilhoso, que eu adoro. E ela ligou pra ele, explicou a situação, ele conseguiu me encaixar na mesma semana, sendo que ele só tinha vaga pra daí 2 meses. E aí ele ficou muito sensibilizado, né, pelo caso. A gente fez a punção lá na hora que eu fui no consultório dele, já saiu sangue, então assim, eu já sabia que era. E aí o resultado da biópsia, que demoraria cerca de 10 dias úteis para ficar pronto, ficou pronto em 48 horas. Eu estava na faculdade já, e já estava no último período, né, da faculdade. Também com a ajuda do médico, né, que ele ligou para amigos, caso, pessoas né, conhecidas. Quanto né? antes a gente detecta o câncer e começa o tratamento, maior é a chance de sobrevida, né? Então eu estava na faculdade, na aula, ele me ligou e falou, Marcela, não vai ter jeito não, realmente é câncer. E eu sei que eu já sabia que era, Sim. então aquele momento não foi traumatizante. Ele pediu os exames para poder, pré-cirúrgicos e para ter certeza que não tinha metástase no corpo. A gente fez ressonância magnética, cintilografia, exames de sangue, ultrassom abdominal. Todos os pré-cirúrgicos, né? E aí eu também, graças a Deus, eu consegui fazer tudo isso em uma semana. E em 3 semanas da data que a gente descobriu o caroço, eu já estava operando. E aí eu fiz a cirurgia foi tranquila, foi com anestesia local. Fui liberada no mesmo dia. Fiquei uma semana em casa me recuperando, mais psicologicamente do que fisicamente, porque a cirurgia não foi tão ruim assim, não um corte foi dolorida. mais simples, né? Então foi tranquilo. Aí, mais ou menos 3 semanas depois, começou a quimioterapia, que outro médico maravilhoso, Deus colocou médicos maravilhosos na minha vida, um oncologista muito bacana. Aí, chegando no oncologista, ele me passou a terapia, que seria ACT, que é adriblastina, ciclostamina, taxol. Essa AC é considerada a vermelha, que faz cair o cabelo, tem mais... normalmente tem mais efeitos colaterais, como enjoo e tudo. Então, seriam 4 sessões dessa vermelha e depois 12 da taxol. Aí eu comecei, logo 3 dias depois da primeira sessão, eu tive uma queda de imunidade, que é super normal. A gente começa com febre, isso significa que a imunidade está baixando e a gente tem que correr para o hospital, porque a chance de pegar alguma doença é grande, né? Então a gente tem que ficar isolado. E aí eu fiquei lá por esse tempo e logo depois eu comecei a pesquisar sobre alimentos que aumentavam a imunidade, e isso passou a ser muito importante para mim fortalecer, porque eu não queria voltar para o hospital. É muito ruim ficar deitada 24 horas por 3, 4 dias. E também não tomar mais remédio, né? Já tinha tanta química no corpo, né? Tomar mais remédio não era legal. Então eu passei quando eu começava a ficar com febre, alguma coisa, eu comia alho, comia castanha, alho puro, gente. É verdade. Os alimentos para aumentar a imunidade, deu certo, eu não precisei voltar no hospital. Então, então logo que eu fiz essa primeira quimio, que teve essa queda, uma semana depois o cabelo começa a cair, realmente. Diferente do que eu imaginava, não é aquela coisa tão traumática, eu coloco a mão assim e cai aquele tanto. Deu um bolo na mão. Graças a Deus não foi assim, eu pedi a Deus que não fosse. Então, no meu caso, caía um pouquinho no travesseiro, mas acontece que ele embolava muito. Então, o cabelo embolando de um jeito que não tinha como pentear. Então, a gente foi cortando cada vez que ele embolava mais. Até que na segunda semana, antes da segunda sessão de químio,
ele já estava muito embolado, aí eu pedi o Henrique para cortar para mim, né, raspar. A gente tentou fazer com que o momento não fosse esse trauma que às vezes as novelas, né, as notícias passam. E a gente também se divertiu. Eu já tenho o costume de cortar meu próprio cabelo, então eu já tinha máquina, já tinha tesoura, tudo em casa. E simplesmente nós pegamos e nos divertimos, fizemos piadas, rimos. Vocês vão ver nas fotos aí lá no post do blog. Que foi, assim, não sei, a gente tentou transformar tudo aquilo numa experiência não tão ruim quanto ela é, vamos falar assim. Em todo tempo eu tentava pensar que era só uma fase que eu tinha que passar para algum aprendizado, algum crescimento, então eu não queria ter lembranças ruins ou tão ruins quanto algumas pessoas têm e poderia ser se eu não estivesse trabalhando esse psicológico, né? Então, no final dessas 4 químios vermelhas, o cabelo caiu todo, eu tive pouquíssimos enjoos, graças a Deus, só na segunda sessão que eu tive um pouco de enjoo. Aí na terceira sessão eu tomei um remédio para prevenir, porque seria minha formatura, né? Isso. E aí eu formei usando peruca e tal, mas deu tudo certo. Aí no final dessas 4 semanas eu comecei a branca, e aí eu tive uma grande surpresa, porque eu não sei se eu abaixei a guarda, fiquei imaginando que seria muito mais tranquilo, e não foi, principalmente o processo de tomar o medicamento. Eu acho que o remédio era talvez um pouco mais forte, e aí eles me deram alguns antialérgicos para tomar com ele, e eu fiquei muito sonolenta. E eu sou uma pessoa que não durmo fácil, não fico assim, não conseguindo ficar acordada fácil. Então aquilo para mim me pegou desprevenida, eu não conseguia ficar com o olho aberto. E acho que minha pressão baixou um pouquinho, eles ficaram me monitorando e eu fiquei muito nervosa porque eu queria ficar acordada e não queria dormir, mas não teve jeito. E no final dessas 16 químios, né, o cabelo caiu todo, caiu cílio, sobrancelha, nariz, o pelo do corpo inteiro, né? E é engraçado porque eu senti muita falta do cabelo, claro, mas o que eu mais senti falta foi da sobrancelha e dos cílios. Porque eu acho que eles delineam o formato do rosto, né? Então, não ter cílios e sobrancelha é muito ruim. Tudo caía direto no meu olho. Eu vi qual que é a importância de cada pedacinho do nosso corpo. Isso foi muito interessante. E aí, eu acabei a químio em novembro. Logo em seguida, eu comecei a radioterapia. Foram 28 sessões. E ela foi super tranquila. Um mês que eu já estava fazendo a rádio, que eu tinha terminado a químio, o cabelo começou a crescer um pouquinho. E aí na radioterapia é recomendado passar muito creme, né, pra cicatriz não ficar tão ruim. Não queimar mesmo a pele, né, e deixar algumas marcas. Tem gente que eu já vi casos que já teve queimadura de 3º grau na rádio, então eu não queria isso, já que eu tenho a cicatriz, é uma coisa que eu vou ter que ter para sempre, eu queria que ela ficasse o melhor possível, né? Sim. E eu não acho ruim de ter a cicatriz, porque se não fosse ela, não estaria viva, né? Com certeza não estaria, porque já passaram tantos anos e, infelizmente, então, assim, eu acho muito bom que eu tenha a cicatriz. Mas eu cuidei muito bem dela, eu passava muito creme, muito mesmo, o tempo inteiro. Eu deixava o creme o dia inteiro, o sutiã ficava até dançando, assim, de tanto creme que tinha. Mas deu certo, todos os médicos que vêm, eles falam, nossa, mas a cicatriz tá tão perfeita, não tá queimado. Então, acho que deu certo. Então, quem estiver passando por isso, pode abusar do creme, pode ser qualquer um, não precisa ser de marca chique, nada. Eu usava o Nivea e deu muito certo. Muito creme. Né? Aí quando a gente acabou, a gente, né, assim, a gente, mas quando eu acabei a rádio em janeiro, o Henrique e a minha família, a gente fez uma viagem comemorativa para o Rio de Janeiro, né, para comemorar esse final de tratamento que foram quase um ano, né, você começou em abril e terminou em janeiro. Sim, da cirurgia, aí, né? Então é isso, gente. Eu espero que o meu relato sirva para quem estiver passando por isso. Né? Hoje, 6 anos e meio depois, as únicas coisas que eu tenho que fazer são controles semestrais, né, com exame de toque e de sangue. E uma vez por ano eu tenho que fazer ultrassom e mamografia
principalmente porque eu era nova, né, quando eu tive isso. Então, os 2 primeiros anos, na verdade, eu fazia de 3 em 3 meses consulta, depois de 6 em 6. E meus médicos falam que não sabem se vão deixar para anual ou não, mas eu acho que eles vão deixar. Pelo menos aqui no Canadá eu já vi que é anual, a não ser que eu perceba alguma coisa antes, né? Então, mas o que eu quero falar para vocês é que sim, câncer tem cura, que o apoio das pessoas é muito importante, que o amor cura. Então eu queria te agradecer, amor, por todo o apoio que você me deu nesse momento. Foi muito, muito importante para mim. Valorizem quem fica ao lado de vocês nesses momentos, porque são nesses momentos que a gente percebe quem realmente amam a gente e estão com a gente para tudo, né? E casamento é isso, né? Para sempre. Então escolham bem com quem vocês vão casar, porque vocês vão ter que apoiar caso a pessoa precise, né? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, podem deixar nos comentários, podem me escrever, que eu vou amar ajudar, porque eu realmente espero que o que eu passei sirva para vocês. Não foi em vão. Hoje eu vejo que isso me fez enxergar que o que eu queria para minha vida não era ser engenheira, era falar de amor, falar de casamento. Então, Berries hoje existe por causa disso. E então, às vezes, coisas más acontecem para que coisas boas venham, né? Então, a gente tem que aprender a não reclamar de tudo, a agradecer a Deus pelas coisas que acontecem nas nossas vidas e ter paciência que um dia a gente vai entender, um dia as coisas vão fazer sentido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Até mais.